Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, sempre com assuntos relevantes aí para o nosso dia a dia. E hoje eu converso com o consultor de finanças e carreira, Robson Profeta, falando sobre prosperidade financeira. Será que ela é para todos? Qualquer um pode alcançá-la? Saiba como chegar lá, agora, no Análise Direta. Seja muito bem-vindo ao programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. Hoje com o consultor de finanças e carreira, Robson Profeta, falando sobre prosperidade financeira, um assunto que com certeza interessa a praticamente todo mundo, né, Robson? Todo mundo. Seja muito bem-vindo aqui no Análise Direta. Obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, espero que a gente tenha um papo bem legal aí durante os próximos minutos. Ai, com certeza, né? Você que está em casa deve estar esperando. Ué, será que é possível mesmo? É. Todo mundo pode chegar lá? Pode. Bem, para entender como é que ele desvendou os segredos da riqueza, né? Você desvendou os segredos da riqueza. A gente tem aqui um livro do Robson que foi publicado em 2016, é isso, né? 2016, isso. Esse livro aqui foi publicado, Teoria da Riqueza. Aqui ele desvenda para a gente, então, os segredos da riqueza. Como é que você descobriu esse segredo, Robson? Se apresenta para a gente antes de qualquer coisa. Legal. Meu nome é Robson Profeta, o sobrenome parece que é alguma coisa mística, mas não é sobrenome mesmo. Eu trabalho no mundo financeiro, negócios, há mais ou menos 32, 33 anos, já faz um certo tempo. Então, eu tenho todas as formações nessa área e eu sempre trabalhei no mundo corporativo. E em torno de 35 anos, 38 anos, eu resolvi começar a trabalhar com uma coisa que eu sempre gostei muito, que foi orientação de carreira e orientação financeira, porque eu vivia aquilo no dia a dia. Trabalhando no mundo corporativo, você conseguia ver as pessoas que não trabalhavam com o que gostavam, e inclusive eu era uma dessas pessoas. Então eu gostava muito de ajudar as pessoas do ponto de vista vocacional e financeiro e gostava muito menos do que eu fazia. E aquilo meio que foi uma gasolina para mim, para eu poder sobreviver no dia a dia e transformar essa segunda carreira na minha primeira carreira. Então, foi um ponto de virada na minha vida e eu resolvi, em determinado momento, fazer um trabalho bacana para poder atender meus clientes de uma maneira correta, que era fazer uma pesquisa de mercado, entender como as pessoas se comportavam em relação ao dinheiro, qual era a questão comportamental, não financeira, porque todo mundo sabe que se você ganhar 3 e gastar 4, a conta vai ficar negativa. Então, isso é uma coisa que para mim incomodava muito. Orientadores financeiros explicando como fazer uma planilha. Claro que isso é importante, mas não é o mais importante. Isso vai lá no final. Muito antes disso, você precisa entender em que posição, em que lugar que a pessoa está. E a primeira coisa que eu descobri, eu fiz uma pesquisa de campo, né, uma pesquisa séria de campo, entrevistei pessoas na rua, entrevistei pessoas na internet, mandando formulário de perguntas e respostas. E uma das coisas mais legais que eu percebi, assim, e é a principal, é que as pessoas não têm conhecimento do que é riqueza. Elas não conseguem entender o que é riqueza. Algumas falam, é 1 milhão, outras falam 5 milhões, outras falam ganhar na Mega Sena, outras falam 1 milhão, mas de dólar. Então, as pessoas elas não conseguem entender qual é a meta financeira dela. E eu explico por quê. Porque quando você tem R$1 milhão, ok, o que você vai fazer com esse R$1 milhão? A pergunta, na verdade, é outra. E olha que interessante isso. Imagina uma pessoa que tenha 20 anos de idade e ela fala para mim, Robson, eu quero me aposentar aos 50 anos de idade, por exemplo. Tá, então vamos pensar assim, o quanto você precisaria de aposentadoria privada, um dinheiro seu, não do governo, para você viver bem. Esquece família, filho, porque lá quando você tiver 50 anos, a minha idade, 52, os filhos já vão ter crescido, já vão estar vivendo a vida deles. No momento que você voltar a ser independente, tiver a sua vida, quanto que você precisa para viver? Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas não faz. Então, assim, eu preciso pagar condomínio, preciso pagar financiamento do carro, preciso pagar supermercado, plano de saúde, sei lá, vou dar um exemplo fictício aqui. Preciso de R$5 mil. R$5 mil vai ser o meu custo de vida com o dinheiro de hoje, quando eu tiver 50 anos. Legal. Então, se você precisa ganhar R$5 mil,
Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você. Quanto eu preciso ganhar quando eu quiser me aposentar? Então, vamos lá. 20 anos, quero me aposentar com 50 e quero ganhar R$5.000 por mês. Tá bom. Se você pegar, por exemplo, uma aplicação financeira hoje, ela gira em torno de 0,9%, 1% ao mês. Só que dentro desse 1%, você tem a inflação, que corrói parte desse dinheiro, e você tem o imposto de renda sobre o ganho. Então, vamos dividir pela metade, 0,5%, que parece pouco, mas vamos pensar... A longo prazo, né, vira muito. Exato, é outra história. Então, se a gente pegar 0,5%, tem uma conta que chama... As financeiras fazem isso com muita facilidade, e as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, é perpetuar o número. O que é perpetuar o número? Pega os R$5.000, que é o seu custo de vida lá na frente, que você quer ter, como renda, para não precisar mais trabalhar, divide por 0,005, que é a mesma coisa que 0,5%. Esse número, magicamente, vai chegar em R$1 milhão. É um exemplo. Então, se você pegar R$1 milhão e aplicar 0,5%, te dá 5 mil. Você saca os 5 mil, consome para a sua vida, seu custo de vida, e aí volta a ter R$1 milhão no mês seguinte. Vai render 0,5%, você saca os 5 mil e aí você vive perpetuamente. Isso é um cálculo que chama cálculo de perpetuidade. Ah, Robson, mas tem a inflação, tem o imposto de renda. A gente já tirou da conta, porque o seu dinheiro está rendendo 1%, não é 0,5%. Então, você pega só o que é seu de fato e você consegue chegar no primeiro número, que é 5 mil. E o segundo, 1 milhão. Com esses dois números, veja bem, com esses dois números, você tem a coisa mais importante na sua vida do ponto de vista financeiro. Não estou falando de planilha, isso aí é depois, que é com quanto você vai se aposentar e por quê? Ah, eu preciso de 5 mil porque eu preciso pagar isso. E quanto eu preciso juntar? R$1 milhão. Nessa hora, Maria, muita gente perde o interesse em continuar. Ah, não, R$1 milhão é muito dinheiro. Mas espera aí, R$1 milhão é muito dinheiro? Você tem 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos? Você já fez uma projeção do seu caixa até a data que você vai se aposentar? Para você ver como é fácil juntar esse dinheiro? Aí está a parte mais bacana da brincadeira, porque as pessoas, elas não fazem, afirmo, elas não fazem esse exercício. Elas não pegam esse dinheiro e colocam numa planilha para olhar a longo prazo. E eu te dou diversos exemplos. Exemplo de um menino que ele tinha, acho que 24 anos, ele tinha 3 planos. Ele queria trocar de carro, ele queria comprar um telefone celular novo, um smartphone novo e queria viajar para o exterior. Com esses 3 itens, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, eu vou te montar um plano de 3 anos de caixa, não é de 20, de 3 anos só. E a gente vê quanto você fica daqui a 3 anos. Ele comprando essas 3 coisas, financiando o carro em 3 anos, comprando o telefone celular e também gastando com viagem, ele chegaria no final do ano com alguma coisa em torno de R$2.500, R$3.000. E isso porque ele já estava contando com o 13º na conta, senão a conta ia estourar. Sem fazer isso, ele chegava com um valor de mais ou menos R$65 mil. R$65 mil em 3 anos. Aí você fala, como isso é possível? Porque como você não olha o seu plano de longo prazo, você não consegue saber o que você está sabotando. Então, sobrou R$1.000, você vai lá e compra roupa. Sobrou R$5 mil, vou viajar para o exterior. E eu não estou pregando aqui que você não deva viajar, que você não deva comprar roupa, que você não deva curtir a vida. Mas é que sem a gente olhar o planejamento de fato, a gente sabota o nosso próprio plano. Então, uma pessoa que sabe, nesse exemplo que eu estou te dando, que ela precisa de R$5 mil para viver, que ela, por exemplo, quer se aposentar com 50 anos, que ela, por exemplo, tem 20 anos, ela sabe que durante 30 anos ela precisa fazer um planejamento de guardar dinheiro para que chegue lá na frente com esse R$1 milhão. E R$1 milhão que eu falo é o valor presente, né? O valor de hoje. Isso é o mínimo para você começar. E aí tem diversos outros temas importantes durante esses 30, 20 ou 10 anos. Gente, de tudo que você falou até agora, Profeta, o que eu entendi é que é possível. Sempre, sem dúvida. Mas não é fácil fazer esse monte de conta. Não é. Né? Você já trouxe aí um monte de números, né? A gente que é jornalista, eu estou aqui com um colega assessor, né, de imprensa que veio acompanhando o Profeta, né? A gente tem um pouquinho de dificuldade. Quem não trabalha com conta, né? Exatamente, né? Tem aqueles jornalistas que trabalham com economia, que tem muita facilidade.
mas nem todos são assim. Então, você trouxe um monte de números aí pra gente, então já ficou difícil. Legal. Já complicou. Legal. Já fiquei com a cabeça um pouco confusa. Eu vou pedir para você trazer mais informações Claro. ao longo do nosso programa, Claro. né? Tentando facilitar aí. Será que para a gente chegar a essa possibilidade de receber esses 5 mil reais ali na aposentadoria, juntar esse 1 milhão de reais até a aposentadoria, será que a gente consegue chegar lá sem ter um consultor financeiro ao nosso lado? Legal. É possível fazer isso? Antes, Profeta, eu gostaria ainda de conhecer um pouco mais de você. Claro. Você é palestrante, né? Eu sei que você leva todas essas informações, traz aqui no seu livro, também leva nas suas palestras, onde você conta como alcançar o sucesso, mas também conta toda a sua trajetória de sucesso. E você diz que ressignificou o TDAH. Só para deixar claro, então, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma condição neurobiológica que prejudica a capacidade do ser humano de prestar atenção, controlar impulsos, regular o próprio comportamento. Nos últimos anos, milhões de pessoas têm sido diagnosticadas com TDAH no mundo e o Robson Profeta é uma dessas pessoas. Mas você, né, Robson, no caso, transferiu essa problemática, né, que seria, né, transformou, na verdade, o TDAH em sucesso. E hoje muita gente, quando diagnosticada, fala assim, poxa, e agora? Será que tem um problema? Será que eu vou ter um monte de problemas na minha vida? Eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. Os pais, muitas crianças têm sido diagnosticadas com TDAH e os pais muitas vezes ficam nervosos. Ai, meu Deus, meu filho tem um problema. E agora? Ele não vai conseguir se desenvolver na escola, ele não vai conseguir ter uma carreira, ele não vai conseguir centrar na vida. Fala dessa sua experiência para mim, para os nossos telespectadores, para que a gente consiga entender como é que você transformou o TDAH em sucesso. Legal, legal. Esse tema é bem importante, né? TDAH, algumas pessoas dizem que virou a doença da moda, né? Na verdade, o que acontece com o TDAH é que mais pessoas têm acesso à informação hoje e mais fácil fica diagnosticar um TDAH. Eu fui diagnosticado com TDAH há aproximadamente uns 4 anos. Ainda não era tão... Agora há 4 anos? Há 4 anos. Depois de publicar esse livro? Depois de publicar o livro. Eu não sabia, quando eu publiquei o livro, eu não sabia que eu tinha TDAH. E isso é um tema bastante importante, né? A gente não é TDAH, a gente tem TDAH. Então, a gente não se resume a um problema neurológico, né? Então, quando eu descobri, primeiro que foi libertador, porque ao longo da vida eu tive que desenvolver diversas técnicas para me sentir normal no mundo. Então, o que para você era muito simples de planejar, para mim era extremamente complicado, porque eu não tinha interesse. Eu falando de planejamento de 30 anos, olha que interessante, eu tinha muita dificuldade em fazer isso. Só que o TDAH tem uma coisinha, eu não gosto de romantizar muito esse tema, porque ele é bem complicado, né? A parte do hiperfoco, muita gente fala que o hiperfoco é a parte positiva do TDAH, pode ser. Mas se você hiperfoca numa coisa complexa, se você hiperfoca na depressão, você pode ter um problema sério. Então, beirando, inclusive, suicídio. Então, esse tema é um tema muito delicado. Mas, para mim, foi interessante porque eu resolvi hiperfocar em coisas de planejamentos a longo prazo. Então, eu aprendi técnicas para não esquecer minhas reuniões e eu comecei a anotar as coisas com muito mais frequência que as pessoas sem TDAH não fazem. Então, eu comecei a ser muito mais disciplinado, porque eu tinha um déficit que as pessoas que não têm TDAH não têm. Então, as minhas reuniões, as coisas que eu ouvia, eu ia anotando, guardava em determinados lugares. No começo, você guarda em 40 lugares diferentes. Depois, você vai aprendendo a guardar apenas em um lugar e começa a trabalhar com aquilo e você se torna uma pessoa extremamente organizada. Foi o que aconteceu comigo. Só que eu tenho muitos amigos que são extremamente desorganizados, que não saem da cama, não têm vontade de trabalhar, está no trabalho e está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho, porque o TDAH, ele, de certa forma, você tem um problema no neurodesenvolvimento do cérebro, né? Aqui na frente, o neocórtex pré-frontal, ele não manda dopamina e noradrenalina. Então, você está sempre para baixo. Por isso que a ansiedade e depressão sempre acompanham o TDAH como uma comorbidade, os irmãos siameses ou triameses, sei lá como é que eu poderia chamar. E por isso que é muito importante, quando você descobre que realmente tem o TDAH, é você avaliar um tratamento medicamentoso
para ajudar você quimicamente a aumentar o processo de noradrenalina e dopamina, para que a pessoa possa se sentir bem, né? Para ela se sentir normal. Uma pessoa com TDAH, por exemplo, ela corre grande risco de ser uma pessoa compulsiva em compras, ser uma pessoa que se droga, porque ela tem ausência daquela sensação de prazer. E o que a noradrenalina e a dopamina fazem? Ela prepara você para ir buscar. Ela não é o neurotransmissor do prazer, como muita gente fala, não é isso. Ela prepara você para ir buscar as coisas, ela te dá a motivação para você ir buscar. Quem não tem, fica quietinho no canto. E olha que legal, né? A gente fala inclusive comigo, né? Você fala, poxa, você precisa durante 30 anos juntar dinheiro. Imagina um TDAH ouvir isso. 30 anos juntar dinheiro. E aí você descobre que um TDAH, ele é uma pessoa que é um comprador compulsivo. Então, assim, você descobre uma comorbidade e, junto com a comorbidade, uma ação que a pessoa está fazendo para destruir a sua própria construção de riqueza. Porque ela fala, não quero, vou gastar com roupa, vou gastar com isso, com aquilo, porque o interesse dela é se sentir motivada. Então, por isso que o tratamento medicamentoso e também terapia é espetacular. E aí a vida ganha um outro significado, né? Mas olha só, você só começou a buscar ajuda, né? Deu início a algum tipo de tratamento 4 anos atrás, depois de escrever esse livro. Então, assim, alguma coisa você fez aí para se livrar aí das questões do TDAH, sim. Mesmo sem terapia, mesmo sem tratamento, para chegar na teoria da riqueza. Sim. A gente vai saber como daqui a pouco. Depois do intervalo, não sai daí não, porque Profeta ainda tem muita coisa para ensinar pra gente, viu? Dá para chegar à prosperidade e não demora demais. Fica com a gente. Já estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje falando sobre como alcançar a prosperidade financeira. Todo mundo pode. Isso é o que diz o nosso entrevistado de hoje, Robson Profeta, que é consultor de finanças e também de carreiras. Falava no bloco anterior sobre uma condição que ele descobriu há pouco tempo, né? Sim. O TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem como característica a compulsão, muitas vezes por compras. Como é que você conseguiu não cair nessa armadilha e descobrir o segredo da prosperidade, Profeta? Legal. Na verdade, essa parte também é engraçada, né? Porque eu caí na tentação das compras, né? Eu sempre fui um comprador compulsivo. Então, na minha casa, você entrava, você via coleção de tudo. Eu tinha coleção de sapato, de relógio, de perfume, de roupa. E eu não sabia o que era. Mas eu tinha... Como eu tinha conseguido entender essa questão de você se planejar a longo prazo, eu sabia que eu tinha que ganhar um valor, eu tinha que gastar determinado valor e sobrar determinado valor, porque aquele valor que sobrava era o que ia compor o meu valor de longo prazo. Então, eu sempre me limitava a olhar o valor que eu gastava e não gastar mais do que aquilo. E dentro do valor que eu gastava, tinha as bobeiras, as coleções. Então, ali eu fazia as minhas bobagens. Eu chamava em casa, eu chamo de feliz dia do nada. Então, eu comprava presente para mim ou para minha família num dia qualquer e tudo bem, porque eu determinava, eu posso gastar até tanto. E como eu controlava isso, realmente controlava com uma planilha, ia acompanhando dia, não era nem mês a mês, era dia a dia, isso me facilitou. Então, eu pude fazer as minhas compulsões, né, ter as minhas compulsões, mas aí depois que eu descobri e comecei a ser medicado, aí melhorou muito e o valor que eu comecei a economizar foi maior ainda, porque com a medicação você aprende a não fazer determinadas coisas que um TDAH faz. E isso ajuda, assim, maravilhosamente bem. Então, foi um aspecto... Quando você descobre, conhece-te a ti mesmo, né? Assim, a luz da consciência é bom para qualquer um. Então, esse diagnóstico é a coisa mais importante que a pessoa tem que descobrir, né? Porque se ela se sente um pouquinho diferente, ela precisa buscar. Infelizmente, lá atrás, a informação não era tão fluida como é hoje. E lá atrás, já desde do colégio, eu já apresentava diversos sintomas, né? Eu não era um aluno que gostava de assistir aula, as matérias não me interessavam, as matérias que me interessavam não interessavam quase ninguém. E mesmo as matérias que me interessavam, como eu gostava muito, eu prestava muita atenção na aula. Mesmo sentado no fundo, agitado, bagunceiro, eu prestava muita atenção. Então, eu tinha muita facilidade
em ir bem nessas matérias. E nas outras, eu usava do hiperfoco, né? Que é uma característica do TDAH. No dia anterior à prova, eu sentava ali, ficava 12 horas estudando e ia bem na prova. Então, uma coisa que era ruim acabava meio que se encaixando. Mas tem vários relatos diferentes, né? A parte legal é o TDAH, a pessoa que percebe que ela meio que não se encaixa muito nesse mundo, precisa buscar ajuda, porque se ela realmente for diagnosticada, tem vários tratamentos legais. Então, assim, é responsável dizer que isso é uma condição de saúde pública, né? Então, a gente precisa dar o valor que isso merece, porque não são só flores, né? A gente romantiza muito. Tem muita coisa complicada aí que precisa ser visto, porque o TDAH, na maioria das vezes, ele sofre mais do que se beneficia. Você disse, então, que o TDAH, no seu caso, ajudou aí a alcançar a riqueza, né? Mas o nosso assunto não é esse, é justamente a riqueza, né? Como chegar à riqueza, independente de ter alguma condição, né, diversa, legal, independente de qualquer coisa. E o que a gente tem, de fato, é que mais da metade da população do país faz parte das classes D e E. 30% pelo menos está na classe C, 14% na classe B e só 3%, na verdade 2,9% faz parte da classe A. A pergunta é possível mudar essa estatística com as estratégias que você trouxe para a gente hoje? Eu te garanto, 100%. 100%? 100%. E, assim, eu diria 99% porque tem 1% que, na verdade, é comportamental. Imagina o seguinte, eu vou te dar um exemplo muito bacana para os telespectadores entenderem. Quando você precisa perder uns quilinhos, fazer regime, o que a pessoa prefere fazer? Ir para a academia ou tomar remédio? Tomar remédio. Por quê? Porque ela quer um resultado rápido. Finanças não é diferente. O que a pessoa quer? Ela quer transformar R$1.000 em R$100.000 porque ela não quer dor de cabeça, não quer trabalho. A parte mais importante é entender que o nosso cérebro, e como um TDAH, eu sempre gostei muito desse tema, né, de neurociências, mas depois de saber que eu era um TDAH, mais ainda, o nosso cérebro é preguiçoso. Então, o que o seu cérebro gasta em torno de 20% de toda a caloria do corpo. E a massa dele é muito menor do que 20%. O que acontece com o seu cérebro? Ele quer te poupar de energia. Então, o cérebro, ele ajuda você a tentar não fazer nada. E ele foi desenvolvido há milhares de anos para você sair da caverna, caçar e não ser caçado. Esse era o objetivo dele. E continua sendo. Se você for trabalhar, colocar um GPS, é muito melhor do que ficar tentando lembrar onde é que é a rua. Porque o seu cérebro não quer ter trabalho. Finanças é a mesma coisa. O que ele fala para você? Faz o seguinte, pega esses R$1.000 e gasta com roupa, cara. Joga na loteria, de repente você ganha. Ou de repente você vai participar de um reality show, fica rico, ou vira um youtuber famoso. Isso são estatísticas remotas. Qual é a estatística real? É que você tem que treinar o seu cérebro e economizar a longo prazo. Quando você vê um curso na internet, por exemplo, falando fique rico em 2 semanas, você está enriquecendo quem está vendendo o curso. Porque essa pessoa ela vai vender o curso para um monte de gente que vai terminar o curso e vai se frustrar. Porque não adianta você querer enriquecer em 2 semanas, porque isso não existe. Você tem que enriquecer ao longo do tempo. Você tem que ter um caminho disciplinado para conseguir fazer as coisas. Eu sei que nessa hora muita gente desliga. Vai falar, não, ele não veio me trazer a fórmula para sair dos 1.000 para chegar nos 100.000 do dia para a noite. Essa fórmula eu não tenho. Eu tenho a fórmula que eu apliquei para mim e que eu apliquei para os meus coaches, né, para as pessoas que trabalharam comigo, que é, vamos descobrir o quanto você quer lá na aposentadoria, vamos fazer um cálculo para descobrir qual é o seu target, qual é o valor financeiro que você precisa chegar. Nesse exemplo que eu dei, R$5.000 sua aposentadoria, R$1 milhão é o seu target, é o seu alvo. Então, vamos construir durante esses X anos uma estratégia financeira, aí sim entra a planilha financeira. Porque a planilha financeira fala, se você juntar R$500 por mês, você não vai ter só R$1 milhão, você vai ter R$1.300.000, por exemplo. Mas a pessoa não consegue saber porque, quiçá, ela monta a planilha. Então, se você não montar, como é que você consegue olhar? E a pessoa não tem paciência de esperar 10, 15, 20, 30 anos. Eu falo por mim. O meu plano, com 28, 30 anos de idade, foi quando eu ouvi isso pela primeira vez, de um mentor, uma pessoa que eu tenho muito carinho. E ele falou para mim, é fácil ficar rico. Você primeiro precisa saber o quanto você quer, porque isso é independência financeira, né? O que eu chamo de riqueza, eu estou usando um outro nome, é independência financeira. O quanto eu preciso
para poder não precisar trabalhar e cair uma renda para pagar meu custo de vida. Você coloca ali também como liberdade financeira, né? Exato, liberdade financeira. E aí vem uma parte que ela é mágica, porque quando você alcança a liberdade financeira, e eu alcancei na metade do período, eu tinha quase 30, era para chegar nos 50, a idade que eu tenho hoje, com 40 anos eu já tinha alcançado o meu target. Por quê? Porque eu coloquei no papel, vi que era fácil de fazer, que não era complicado, e a cada vez que aparecia alguma coisinha para eu comprar, mesmo sendo TDAH, eu não comprava. Porque aí eu comecei a focar, o hiperfoco do meu TDAH foi para o meu controle financeiro. Cara, eu precisava juntar 500, juntei. Precisava juntar mais 500, juntei. Pô, esse mês juntei 700. Eu não vou colocar os 700, vou colocar só 500. E 200 eu vou torrar. Eu me dava o prazer de gastar dinheiro também, fazer alguma coisa a mais, mas nunca deixando de lado aquele meu controle. E quanto mais tempo passa, e mais você vê que aquilo é matemática, não tem como escapar. E você passa o primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, você já não quer mais comprar carro, você não quer mais ficar trocando de casa. E aí uma estratégia bacana, eu tenho uma casa de 80 metros, quero pegar uma de 130. Não, então faz assim, continua a de 80, e essa diferença de 80 metros para 130, eu vou comprar um estúdio de 50 metros quadrados e vou colocar para alugar. Se eu colocar esse estúdio para alugar, eu vou aumentar a minha parte de cima do fluxo de caixa. Vai sobrar mais do que 500, vai sobrar 2.500. Então, se é 2.500, é 5 vezes o que eu estava economizando por mês. E aí você começa a fazer isso e começa a acelerar o processo. Acelerar, 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 e acontece o que aconteceu comigo. Eu vou falar, foram 10 anos de 20 fazendo algumas bobagens, assim, gastando dinheiro que não precisava. Mas também a gente precisa viver a vida, né? Exatamente, né, poxa? Não dá para ficar escravo do dinheiro. Não, né? vai comprar nada mais, não vai viajar nunca mais. É isso. Vai esperar 20 anos. Mas a parte só boa, na aposentadoria vai poder fazer alguma coisa. É isso. E a parte boa é que quando você vai juntando dinheiro, aí sim você fala, agora deixa eu ver qual é a diferença de papéis financeiros. Aí você começa a se preocupar com a diferença de CDB, Tesouro Direto, Bolsa de Valores. Porque essa diferença hoje não vai salvar sua vida e não vai te deixar rico. A diferença de um CDB para um Tesouro Direto vai dar, sei lá, 1% no ano. Você tem R$1.000, vai te dar um ganho adicional de R$10 no ano. Isso não te deixa rico. O que deixa rico é acumular patrimônio e lá na frente, quando esse dinheiro já tiver R$1 milhão, aí sim esse R$1 milhão você precisa olhar direitinho onde você coloca. Você pode colocar, aí a gente chama de montar a carteira de investimento. Aí quando você tiver com um patrimônio, você se preocupa com isso. 70% em investimento mais seguro, 20% na bolsa, 10% num fundo de investimento. No momento inicial, tem medo? Tenho. Coloca no Tesouro Direto, mesmo na poupança, que não deu maior rendimento, garanta pelo menos que você está mantendo o patrimônio, que a inflação não está comendo esse dinheiro. Aprenda a guardar o dinheiro. E se você aprender e olhar para o seu plano a longo prazo, eu garanto que você vai ter sucesso. Diferente das tentativas de colocar R$1.000 um Bitcoin, por exemplo, uma moeda digital, e achar que os R$1.000 vai virar 5 milhões. Pode virar? Pode, mas é uma loteria. É mais fácil você fazer o que é certo. Junta seu dinheiro, acumula patrimônio, que a chance de dar errado é zero. Não tem como dar errado. Mas, profeta, nem todo mundo, né? Está com nada para colocar ali num tesouro direto, numa poupança, né? Nem todo mundo tem R$100 que seja para colocar num lugar como esse. Antes de tudo isso, é preciso fazer um planejamento. É preciso fazer um planejamento, traçar propósitos de vida. Como é que a pessoa consegue começar? A gente já tem aqui no nosso país, pelo menos 1 em cada 3 brasileiros, se eu não me engano, já tem aí uma segunda fonte de renda. Precisa de uma renda extra só para pagar as contas básicas do mês. Legal. Né? Então, assim, o salário não dá nem para pagar as contas básicas do mês. Precisa ali de uma renda extra para isso, né? Para comer, para pagar luz, água, telefone. Então, como é que a gente faz para começar? E outra coisa que eu queria que você falasse também é, você começou aos 28 anos. Quem já está um pouquinho além disso, também vale a pena? Legal. Vai dar para chegar lá? Legal. Assim, esse tema é muito legal e a pergunta vem muito a calhar, né? Primeiro que, quando você, principalmente para quem precisa de uma segunda renda, e a maioria acha que pode não precisar, mas eu vou falar porque a gente precisa, a gente faz ideia da quantidade de pessoas que trabalham hoje com o que não gosta de fazer?
É muita gente. É muita gente. Eu tinha em torno de 93% da minha pesquisa eram pessoas que não estavam felizes nos seus trabalhos. Elas só trabalhavam ali para juntar o dinheiro para pagar a conta. Minha pergunta é, e o seu segundo trabalho? Você trabalha numa coisa que você gosta? Porque se continuar para pagar a conta, você vai estar infeliz em 2 lugares. Esse momento é o momento ideal, que é o meu caso, para você trabalhar alguma coisa que você gosta de fazer, que você tem prazer em fazer. Então, e aí vem a grande pergunta, a gente fala hoje que falta educação financeira. Falta, não tenha dúvida. As pessoas não têm educação financeira nas escolas. Mas você acha que as pessoas têm educação vocacional? Quantas pessoas com 14 e 15 anos de idade sabem o que querem da vida? E assim, dando muita sorte, alguns querem seguir o que os pais fizeram, eles olham uma pessoa de sucesso, querem imitar, mas é realmente o que elas gostam de fazer? Então, a educação vocacional é uma coisa extremamente falha no nosso país. Extremamente falha. Eu tenho amigos de 40, 50, 60 anos que estão infelizes e não sabem sequer o que eles querem fazer. Também é muito fácil falar qual é o seu propósito, mas ninguém te explica como chegar no seu propósito. Você explica pra gente? Explico, então, daqui a pouquinho, tá, Profeta? A gente vai agora a um breve intervalo, mas a gente volta, então, trazendo os últimos detalhes de como descobrir o seu propósito e, enfim, alcançar a prosperidade financeira. Não sai daí, não. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa Análise Direta, hoje com o consultor de finanças e carreira, Robson Profeta, falando sobre como alcançar a prosperidade. Antes de qualquer coisa, você dizia no último bloco que a gente precisa traçar uma meta aí, né? Descobrir o propósito, descobrir o que nós queremos, mas você disse, ninguém ensina como fazer isso. Você ensina. Bora lá. Bora lá. Como é que é? Sim. Algumas coisas são importantes, vamos tentar resumir, assim, falar bem rapidamente. A primeira coisa, você tem que descobrir qual é o talento que você tem. E isso, se você mesmo não souber, pergunta para quem está ao seu redor, que as pessoas vão te ajudar. Talento é aquela coisa inata, que você tem, que você é muito bom e não sabe nem por que é bom. É aquele, os americanos chamam de gifted, né? O presente divino. Você ganhou alguma coisa. Segunda coisa é a habilidade. Se você descobre que é o seu talento, você precisa tornar o talento mais hábil possível para se transformar em perfeição. O que é a habilidade? É você fazer curso, treinamento, ficar focado em aprimorar esse talento. Aí você se torna uma pessoa espetacular naquilo. Tem uma teoria chamada inteligências múltiplas de Gardner. É um psicólogo que ele fala que o ser humano tem 8 tipos de inteligência. Intrapessoal, interpessoal, espacial, biológica. E existem testes na própria internet que, se você der uma googada, pesquisar, você vai encontrar que tipo de inteligência você tem. Então, quando você junta tudo isso e junta com a parte mais importante, que é descobrir a sua hierarquia de valores, quais são os valores que são mais importantes para você como ser humano, segurança financeira, poder, família, fé, entretenimento. Quando você coloca tudo isso nessa pirâmide e vê o que é mais importante, você certamente vai conseguir descobrir qual é a melhor profissão que você vai escolher para a sua vida. Você consegue fazer essa determinação. Uma pessoa que, por exemplo, ela tem muita preocupação com a segurança financeira, existe um risco muito grande dela se tornar uma empreendedora. Porque se chegar no final do mês não vai ter o salário que ela sempre espera. Então, se for sofrer, se for corromper muito a pessoa, ela tem que olhar para tudo, mas não esquecer a hierarquia de valores. Talentos, habilidades, inteligências múltiplas e a sua hierarquia de valores. Se você colocar isso, ponderar dentro de um papelzinho de sulfite, você consegue falar, poxa, eu sou bom em tal profissão. E aí que entra o que você falou. Se você já estiver trabalhando, já estiver numa empresa, você não precisa largar tudo para fazer isso. Pega essa segunda empresa, esse segundo emprego, que teoricamente é o propósito que você está descobrindo, trabalha depois do horário, porque é uma coisa que vai te dar gasolina. Você vai querer fazer à noite, você vai querer fazer de final de semana, e você vai deixar de lado o tempo que você gasta em coisas que não são produtivas. Às vezes, rede social é legal, mas às vezes é bom dar uma distanciada e fazer alguma coisa que é produtiva e que vai aumentar o seu ganho para melhorar o seu resultado final, para antecipar a sua economia de longo prazo. Para que em algum momento essa segunda carreira venha a se tornar a primeira. Exato. Também, como aconteceu com você, com muito mais prazer, né? É isso. Agora, me chamou a atenção quando você falou sobre a hierarquia de valores. Eu acho que essa hierarquia, ela pode mudar ao longo da vida.
né? Sem dúvida. Muda, com certeza muda. E aí, de repente, a pessoa ela até tem uma carreira que ela se identifica ali no começo da vida, no começo da juventude, né? Só que ela chega num ponto da vida dela que ela fala, poxa, acho que agora os meus valores mudaram, né? Aquilo que eu antes tinha como prioridade, hoje já não é mais. Dá para mudar de carreira também depois dos 40, depois dos 50? Você disse que tem amigos de 60 que ainda não sabem o que querem ou, de repente, deixaram de saber aí no meio desse caminho. Dá para mudar a rota? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O meu caso é um caso. Assim, as pessoas ao meu redor falavam, como é que você pode ir abandonando a carreira seletista e trazendo para a sua vida uma vida de consultor? Eu falei, cara, isso me dá muito mais prazer. Eu trabalho com muito mais vontade, trabalho 10, 12, 14 horas e não vejo a hora passar. Porque dá muito mais prazer fazer isso do que fazer o que eu fazia. Eu não me sentia produtivo, aquele lugar só entregava para mim uma coisa que é dinheiro, que é o salário. E salário, o dinheiro, ele é o prêmio pelo que você faz. Você não pode fazer as coisas com o objetivo em ganhar dinheiro. O dinheiro é só um prêmio por um trabalho bem feito. E como você vai fazer uma coisa bem feita que não é uma coisa que você gosta? Ah, mas como é que eu vou transitar? Se não dá para transitar virando uma chave e ligando a outra, porque a gente tem conta para pagar. Como fazer? Transição de carreira responsável é fazendo isso. Indo por uma segunda faculdade, iniciando um processo de entender como é que funciona a carreira dos seus sonhos, começar a ajudar pro bono, ajudar as pessoas sem cobrar no começo. Você vai sacrificar a novela, o programa de televisão, o filminho, você vai sacrificar isso, mas é por uma causa muito mais legal. E aí vai valer a pena e você com certeza vai transitar de carreira. É sempre um processo de médio e longo prazo. E se a gente quiser a coisa muito rapidamente, a gente sempre acaba falando não. E eu vou falar, com sorte, os 50, 60, 70 chega. Olha só, e aí você disse, né, Profeta, aliás, eu vi no seu release, né, no release que chegou até a gente, que para a gente chegar nesse grande objetivo, a gente tem que traçar os pequenos. Sem dúvida. Né? São micrometas. Sem dúvida. Como é que se faz isso? Muito legal, assim. Quando a gente fala de juntar R$1 milhão, a primeira coisa que a pessoa fala, deixa para lá, é muita coisa. Você cria pequenas micrometas durante o caminho para você poder se estimular. É como faculdade. Você vai estudar 4 ou 5 anos, o que te estimula a chegar no 5º ano é passar no primeiro, passar no segundo, e mesmo assim é sofrido para quem quer estudar, porque é muito tempo. Não é diferente com finanças. Então, essas microetapas, por exemplo, eu vou manter meu carro e daqui a 3 anos eu troco. Quando chegar em tal período, eu vou trocar meu carro. Quando chegar em tal período, eu vou me dar um presente que é fazer uma viagem programada. Quando der tal período... Essa simbologia, esses presentes que você dá a você, é você conseguir chegar em determinado lugar com as metas que você mesmo pré-estabelece. Porque você está construindo um planejamento e dentro do planejamento não está só juntar dinheiro. Está juntar dinheiro e dar presente para você, para as pessoas que você gosta, ter gastos que façam sentido ao longo do tempo. Então, a microdivisão ela é importante, senão você perde a graça, senão fica muito maçante. É isso aí, dá aquele gás, né? Cada vez que você chega naquele resultado, você fala, pô, consegui. É uma alegria, né? Isso. Tudo isso, né, que você trouxe pra gente hoje é só uma base. Só uma base. É só uma base, né, gente? São muitas as informações pra gente chegar realmente a ter essa consciência mesmo de como chegar à prosperidade. Mas você fala muito sobre tudo isso, né? Traz ali um passo a passo. Aqui no teu livro, Teoria da Riqueza? Tem. Aqui ele divide em 3 partes, né? A primeira é como você descobriu o seu número, ou seja, aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe onde você está, qualquer lugar serve, né? Então você precisa descobrir o quanto você quer, para quanto de objetivo você precisa alcançar. A segunda parte fala self-scan, que é o autoconhecimento vocacional, ferramentas para te ajudar a descobrir o que você realmente gosta de fazer. A terceira parte, essa é a última, que é o controle financeiro, como montar o controle de fato, né, com exemplos reais. E a quarta, que afinal é a famosa ação. Porque se você lê o livro inteiro ou vê essa entrevista e continua no mesmo lugar, não vai sair do lugar. A gente não consegue resultado diferente agindo do mesmo jeito, né? É isso, tem que colocar em prática, né? Colocar em prática é o segredo, junto com a disciplina, é lógico. É isso aí, exatamente. A gente também tem conteúdo seu nas redes sociais? Também. No site é possível encontrar
é www.robsonprofeta.com.br. Seu livro a gente encontra onde? Em qualquer canal da internet você vai conseguir encontrar. Ele está à venda aí nas maiores lojas. Já estou pedindo para você deixar aí seus contatos, já estou pedindo para você deixar onde a gente encontra o teu livro, porque quem está em casa vai ter que buscar realmente essas informações, porque a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu vou pedir para você deixar suas considerações finais, Profeta. A gente aprendeu muito, mas eu queria aprender muito mais. Legal. Terão outras oportunidades. Acho que o mais importante é entender que as coisas elas acontecem ao longo da vida, é no médio e longo prazo. Então, a gente precisa tentar ser um pouco menos ansioso, precisa entender que para tudo na vida é importante a gente dedicar um tempo e poder fazer a coisa com uma construção de um alicerce sólido. Quando a gente faz isso e quer as coisas muito rápido, elas vêm rápido e vão embora muito rápido. A gente tem até exemplo de pessoas que ganham em grandes programas, ficam milionárias e depois perdem o dinheiro. Então, tudo na vida é um processo de aprendizado, de construção de alicerce. Então, que as pessoas tenham um pouco de paciência e olhem a vida, mesmo as que estão mais velhinhas, assim, olhem a médio e longo prazo, porque sempre o resultado ele é delicioso e imensamente mais prazeroso que os de curto prazo. É isso, Profeta. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer te receber aqui. Eu que agradeço. E você que está em casa, se quiser rever esse programa, acessa lá nosso canal no YouTube, o Hit Jornalismo. O Análise Direta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.